A proclamação da República foi um golpe militar? Muitas pessoas alegam isso nos dias de hoje, principalmente grupos pró-monarquistas, grupos que dizem que a saída de Dom Pedro II foi injusta e o certo seria a princesa Isabel, né, continuar o reinado de seu pai. Né? Isso é muito comum a gente ouvir em grupos pró-monarquia e não está errado. Né? Realmente a proclamação da República foi um golpe. Então, ambos os termos proclamação da República e golpe militar estão corretos. Beleza, pessoal? Então, até hoje existem grupos que defendem o chamado Segundo Reinado. E tem grupos que acham que foi um avanço o Brasil ter rompido com esse chamado Segundo Reinado. Beleza? Então, assim, a gente tem que entender que no século XIX o Brasil passava por algumas mudanças, tá? O Brasil não tinha, assim, uma questão industrial muito forte ainda. Né? O Brasil só vai crescer industrialmente no, nos meados do início ali do século XX, tá? Com o governo Vargas. Porém, o Brasil precisava se modernizar em várias questões, tá? E vários grupos buscavam essa melhora, essa reforma, através de crescimento econômico, através de crescimento industrial. E para muitos grupos, a forma que isso vinha acontecendo não estava bom. Porque durante o governo ali de Dom Pedro II, governo não, né, reinado dele, né? Porque teve vários ministros, vários gabinetes, né? Teve a política ali entre conservadores e liberais, que ficaram basicamente se revezando no poder. Tá? E ambos não tinham tantas diferenças práticas políticas, né? Então, assim, ambos conservadores e ambos liberais, eles se mantinham no poder e se revezavam no poder entre si. Porém, a longo prazo, isso começou a ficar muito evidente que o governo, o reinado de Dom Pedro II, ele atendia muito às elites cafeicultoras, né? Somente a elite do café. E a elite do café começou, se beneficiou muito desse legado do segundo reinado de Dom Pedro II. Então, vários ministros ali, gabinetes, sempre influenciaram a favor da política do café, tá? E o Brasil, né, se preparou durante um bom tempo ali para a Guerra do Paraguai, né? Então, a Guerra do Paraguai ela foi fundamental e de suma importância para nós compreendermos o porquê da proclamação da República ou do golpe, tá? Então, o Brasil não tinha um exército até os meados ali até o início da Guerra do Paraguai, né? Até os meados ali do século XIX. O Brasil vai formar um exército de verdade nesse tempo, tá? Então o Brasil, como teve algumas diferenças, né, em relação a outros países, o Brasil não tinha um exército nacional, só foi se construir realmente com a necessidade da Guerra do Paraguai. Isso fez com que os militares, depois se ganhassem a guerra, né, começassem a ir contra várias políticas ali, né, do Dom Pedro, tá? Teve a questão também das leis, né, contra a escravidão, que também bateram de frente contra os cafeicultores, que se beneficiaram muito do reinado de Dom Pedro II, porém, posteriormente, bateram de frente com o seu governo, principalmente devido à questão abolicionista, tá bom? Houve a influência também do chamado positivismo, tá? Que os militares abarcaram muito no positivismo, vários centros urbanos do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Principalmente São Paulo, foram muito a favor do movimento republicano, né? O crescimento do movimento republicano se deve muito por São Paulo. São Paulo conseguiu fazer com que o movimento republicano fosse um movimento além de São Paulo, tá? Então, e também ganhasse força na cena política. Então, várias pessoas que se beneficiaram da, do segundo reinado acabaram abarcando no republicanismo, beleza? Então, assim, o golpe militar e a proclamação da República se deve a vários fatores, como eu já comentei, né? A questão militar, a questão do enfraquecimento também do segundo reinado, tá? O Dom Pedro já não tinha mais o mesmo poder sobre as elites como ele tinha antes. É fato que o imperador tinha um certo prestígio popular, isso é real, né? Realmente, a gente escuta muito em discursos pró-monarquistas, mas de fato o Dom Pedro ele tinha assim, uma ligação muito forte com o povo. Inclusive, eu creio que se fosse por Dom Pedro II, o Brasil teria
acabaram com a escravidão muito antes, né? Só que a escravidão foi algo que demorou muito tempo, né, para acontecer o fim da escravidão, devido às nossas elites econômicas, principalmente a elite do café, tá bom? Então, assim, os principais motivos foram vários, né? Teve a questão do aumento do positivismo, os militares que ficaram insatisfeitos, né, com a desvalorização no final da Guerra do Paraguai, tá? A parte da sociedade civil, né, principalmente dos centros urbanos, viam, por exemplo, a França, que era o grande exemplo do mundo naquela época, como um país bem desenvolvido, né, e o Brasil poderia ser um país como a França ou como os Estados Unidos, né? Então houve essas influências republicanas dos Estados Unidos, da França. Há também o rompimento com a igreja, tá? A igreja também, o Dom Pedro acabou se tocando algumas farpas ali, tá? Então a igreja não estava apoiando, tanto o Império como tinha apoiado, os militares também não estavam, as elites não estavam, tinha uma parcela popular que apoiava, né? Porém, quando a maior parte das elites estão contra o seu governo, muito difícil ele continuar. Então, o segundo reinado estava caindo, né? E foi, obviamente, aos poucos que foi se derrubando, né? Até um momento que chegou ali o golpe militar de 1889. O Deodoro da Fonseca foi um dos cabeças que ajudou ali a derrubar, né, o gabinete Visconde de Ouro Preto. Tá? Para quem tem alguma curiosidade aí sobre música, né? O de Ouro Preto, se eu não me engano, é um parente do mesmo Visconde de Ouro Preto. Não tem nada a ver com o tema, mas só para vocês terem uma noção, né? Então, o Visconde de Ouro Preto teve o gabinete derrubado, né? Inclusive o Deodoro, ele queria apenas derrubar o gabinete dele e não derrubar assim a monarquia, mas por outros motivos também ele acabou derrubando o regime e instaurando uma república que iniciou militar, de fato, com o Deodoro Floriano, e depois teve a questão civil, né, até 1930, beleza? Então, assim, o que nós temos que entender é que o termo golpe, ele realmente existiu, e a proclamação também é correta, porque o Brasil, ele era uma monarquia e passou a se constituir como uma república, né? Então, vale ressaltar que o primeiro nome que o Brasil teve e a bandeira era Estados Unidos do Brasil. Vocês podem imaginar a bandeira, é a mesma bandeira de Goiás, tá? A mesma bandeira de Goiás. Pra quem sabe como é que funciona a bandeira de Goiás, é a mesma coisa da bandeira dos Estados Unidos, né? Porém, né, com as cores do Brasil. Então o Brasil teve as inspirações tanto dos Estados Unidos como da França. E, e como eu falei, os principais motivos ali foram a questão da abolição da escravidão, isso deixou os fazendeiros loucos da vida, os militares que perderam muito, né, na Guerra do Paraguai, saíram feridos e não se sentiram valorizados. Então a proclamação da República veio com que os militares precisavam se sentir valorizados e aquilo era um motivo para eles. Algumas farpas entre Dom Pedro e a igreja, tá bom? O positivismo que cresceu nos centros urbanos e também na cúpula política e militar, né? O positivismo aliado ao movimento republicano, beleza? Então, feliz feriado a todos, né? Sempre é bom um feriado. Tem pessoas que não comemoram, porque foi um golpe militar, porque não sei o quê. A gente não sabe como é que seria com Dom Pedro, mas assim, um imperador que tem poderes ali de decidir certas questões, ou que seja um imperador fantoche, né? Uma rainha da Inglaterra, não adiantava de nada, né? Então acho que é uma besteira, minha opinião, né? Dizer assim que o Brasil seria melhor se Dom Pedro não tivesse caído. Primeiro que o anacronismo não tem como a gente saber também, né? Tem como a gente ter bola de cristal, saber o que teria acontecido se tivesse sido um terceiro reinado. Eu acredito sim que o Império teve seus méritos, conseguiu unificar o país, porém é um regime que já estava ficando anacrônico para as Américas. Inclusive, a boa parte das monarquias que dão certo, entre aspas, né, no mundo, a grande maioria, só não caíram devido à Primeira Guerra Mundial. Porque várias monarquias caíram, né, como a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e assim por diante. Então, impérios e monarquias haviam caído. E as que existem hoje, o rei praticamente não tem poder em relação ao que ele tinha no passado. Óbvio, exceto países assim que não são considerados ocidentais. Então, como o Brasil tem uma herança ocidental, herdeiro, né, dessa herança ocidental, o Brasil dificilmente teria um império
até os dias de hoje. Então, uma hora ou outra, essa proclamação iria acontecer. E aquele momento ali foi a brecha perfeita, né? Da insatisfação dos militares, das elites, da igreja e de centros urbanos também. Beleza, pessoal? Então, um abraço e ótimo feriado a todos e até mais.